Olá pessoal, na página web com o material do livro existem algumas sugestões de trabalhos e lá a gente usa um simulador da caldeira. A instrumentação desse simulador, né, a instrumentação dessa caldeira simulada, a gente acessa via UDP/IP. Nos trabalhos sugeridos lá na página com o material do livro, a ênfase está na programação concorrente, no tempo real. Então a gente supõe que não existem faltas ou falhas dos sensores. A instrumentação da caldeira é acessada através de UDP/IP, o nosso controlador é o cliente, a instrumentação atua como servidora, e então nós mandamos uma mensagem UDP/IP com o comando para o sensor ou para o atuador, e o sensor atuador nos responde também uma mensagem UDP/IP dizendo se o comando deu certo, qual a temperatura atual, esse tipo de coisa, como está escrito lá na página no protocolo da instrumentação da caldeira. Pois bem, para efeito de trabalho de disciplina, é razoável supor que o sensor não tem falhas, porque o nosso foco, a nossa ênfase é outra. Mas isso não é 100% realista. Na verdade, comunicações falham, sensores falham, né? E muitos alunos perguntam, e se o sensor pifar? E se a mensagem do sensor for perdida? Né? O que acontece? Então, eu preparei aqui um conjunto de exemplos, né? Algumas versões de cliente, tentando ilustrar tipo de problema, né? Tipo de falta que a gente pode ter, falta de sensor, falta de comunicação, e como a gente pode lidar com isso de uma maneira simples no nosso programa controlador. Então, eu preparei aqui uma colinha, um roteiro que eu vou seguir para ir mostrando algumas possibilidades. Certamente a gente vai estar muito longe de esgotar este assunto, né? Que avança por tolerância a faltas. Também a gente poderia falar de fusão de sensores. Eu tenho vários sensores e é muita coisa, mas pelo menos com este vídeo o pessoal vai ter um gostinho de como tratar as faltas mais frequentes, né, mais comuns que a gente teria num sistema como aquela nossa caldeira instrumentada, cujos instrumentos são acessados via UDP/IP. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a cena e eu tenho aqui nesse diretório já vários programas preparados que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar aqui na tela o lado cliente, que é o lado do controlador. Né? Nas sugestões de trabalho 1 e 2 lá da página web do livro, a gente implementa do lado do controlador o lado cliente, e é este lado que nós veremos aqui. Eu vou rodar aqui fora da visão de vocês o servidor, que vai fazer o papel do sensor. Né? Então vocês não estarão vendo, mas é óbvio que o meu cliente tem que conversar com o servidor e eu vou disparar o servidor aqui numa outra janela. O que eu quero mostrar aqui é a programação do lado cliente, do lado do controlador. Né? O que o sensor vai fazer, ele vai simular falhas, né? Mas essa simulação das falhas não é o nosso foco. Nosso foco é como lidar com elas do lado do controlador, do lado do cliente, no caso dessa solução cliente-servidor. Okay? Bom, então vamos lá. Eu vou começar disparando um servidor que não falha nunca. Tá? Então, eu vou compilar aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou compilar aqui o servidor, esse servidor 1, que é o servidor OK. O servidor 1, OK, e compilei ele e já vou disparar o servidor vai ficar escutando a porta 1, 2, 3, 4, 5 neste mesmo host aqui. Tá? Do lado de cá, pessoal, eu vou usar o cliente 1, que é um cliente normal. Ou seja, é um código semelhante àquele que está lá na página do livro também.
Deixa eu revisar ele aqui com vocês. Eu vou usar o Nano. E é aquele código com as rotinas maceteadas para sockets. E na main, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho aqui um loop, né? Esse negócio verde é apenas brancos. Eu tenho um loop onde eu escrevo tentativa na tela, envio um comando para o servidor, no caso aqui eu quero ler a temperatura, eu recebo de volta uma mensagem com tantos nrec caracteres. Como a mensagem que vem não tem barra zero ao final, é um string sem barra zero, eu vou aqui na mensagem recebida, na posição nrec, e eu mesmo coloco um barra zero. Existe um vídeo onde eu explico esse código com mais detalhes. Então, se você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, olhe o outro vídeo lá onde eu explico o acesso à instrumentação da caldeira. Aí eu dou um printf na tela com o que eu recebi, o nrec e a mensagem recebida, sleep 1 segundo, mais i, e vamos para a próxima iteração. O que acontece aqui com este código? Ele supõe que não existe falta de comunicação. Porque eu estou usando aqui, para receber a resposta do sensor, eu estou usando um recebe mensagem que é bloqueante e bloqueia até chegar a mensagem do servidor. Então, o que acontece? Se porventura o servidor pifar, o sensor pifar, ou a mensagem do sensor por alguma razão se perder no caminho, eu vou ficar para todo o sempre bloqueado nessa linha, tá? É claro que perder mensagens num contexto industrial é muito difícil, porque nós estamos aqui falando de um sensor inteligente, ou seja, com um microcontrolador, o qual está ligado diretamente a um switch, e o switch é o controlador, ou até o controlador está ligado direto ao sensor. Então, perder mensagens aqui é muito difícil, né? Não é como mandar uma mensagem para a China e com trocentos roteadores no meio do caminho, que se estiverem com sobrecarga vão colocar a mensagem fora. Mas ainda assim pode acontecer, né? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou partir aqui do cliente 1, então ele não admite faltas de comunicação. Eu vou sair, né? Salvar não precisa, sair aqui do Nano, eu vou compilar, vou chamar o executável de cliente, tá? É o meu cliente 1 espera.c, compilou, eu vou rodar ele, .cliente, localhost, porque o meu sensor está nessa mesma máquina, senão eu teria que botar o IP ali, o DNS. A porta que o sensor escuta é essa daqui, e é isso, Enter. Então, olha lá, a cada segundo, o meu programa manda uma mensagem para o sensor responde e o meu programa coloca na tela. A resposta do sensor vem com 6 bytes, é aquilo que está entre o menor, 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 maior, 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 né? Deixa eu dar bom, deixa eu rodar. O ST menos 25. 25 seria a temperatura em Celsius, mas não importa, o valor aqui não importa. Então, o que acontece, pessoal? Está funcionando tudo bem, porque o meu programa manda para o sensor responde, o meu programa dorme 1 segundo, manda para o sensor responde, etc. O que acontece se eu tenho uma falha temporária no sensor? Na outra janela, onde eu estou rodando o sensor e vocês não estão vendo, eu vou dar um Ctrl C. Eu vou abortar o sensor vai pifar. Então aqui, Ctrl C, pimba, sensor pifou, a tela parou de correr. Por quê? Porque o meu programa controlador mandou uma mensagem para o sensor está pifado, não vai responder. O meu controlador deu um receive e está esperando. Está esperando. Não vai sair disso, travou tudo. Ou pelo menos essa thread, mas se forem múltiplas threads, essa thread travou, as outras threads continuam. E o interessante também é o seguinte, se eu
colocar de volta o sensor no ar, né? Ou seja, faz de conta que eu tirei o sensor da tomada e agora vou colocar o sensor de novo na tomada. Não vai funcionar. Quer ver? Eu vou dar Enter, vou ligar o sensor de novo. Pá, liguei o sensor, tá? O sensor está funcionando, mas aqui está parado. Por quê? Porque enquanto o sensor estava pifado, o meu controlador mandou uma mensagem para o sensor e deu um receive e está esperando no seu socket, que não tem nada. Quando eu agora coloco o sensor de volta no ar, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho aqui assim. Quando eu coloco o meu sensor, que é melhor, meu sensor coloco aqui no ar, ele não recebeu nenhum comando. Ele tá startando agora o sensor. Ele não recebeu nenhum comando. Então ele não vai responder nada. E aí o controlador vai ficar para todos sempre esperando, tá certo? Então, deixa eu ticar aqui no meu roteiro. Esse seria o meu cenário 1, né? Eu tenho um cliente normal, só que se o sensor pifar, ele não comunica mais, ele trava e ele não volta se eu reativar o sensor. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte: quando o sensor pifar, não vamos bloquear o controlador. O controlador vai detectar que o sensor pifou, vai dar um segundo e vai retentar. Tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um Ctrl C aqui, eu tenho aqui um outro exemplo que é o cliente 2 timeout. Então vamos dar uma espiadinha nesse cara. Cliente 2 timeout. Agora eu vou fazer o seguinte: eu acrescentei aqui este código aqui, aonde eu uso a função setSocketOption para que no socket que eu estou usando, né, o socket que eu estou usando para mandar o comando para o sensor e para receber a resposta do sensor, eu incluí um timeout. Ou seja, eu dou o receive, se chegar uma mensagem, beleza, eu recebo. Se passar tanto tempo sem mensagens, ele me retorna por timeout. Então, eu vou aqui embaixo fazer o seguinte. É um loop semelhante, vou tirar esses espacinhos aqui. Aqui, ó. Então, assim, qual o timeout que eu estabeleci? O timeout, ele vai nessa variável chamada timeout, que é uma structure, e essa structure tem dois campos. Um campo para segundos inteiros e um campo para quebrados em microsegundos. Eu estou botando aqui, o meu timeout é 0 segundo inteiro e 100 mil micros. 100 mil micros dá 100 milissegundos. Então eu estou usando um timeout de 100 milissegundos. Se eu mandar um comando para o sensor ou atuador, passar 100 milissegundos e ele não me responder, eu vou assumir que algo deu errado. Ou a mensagem de ida foi perdida, ou a mensagem de volta foi perdida, ou o sensor está pifado, ele não vai responder. Tá? Esse código tem que ser exatamente assim? Obviamente não. Né? Esse aqui é um código de teste de ilustração. Né? Cada programa faria mais ou menos do seu jeito. Então vamos lá. O que eu faço agora, pessoal? Depois, bom, eu continuo dando aquele print tentativa, mando o comando, né? Mando o comando para o sensor e dou de novo, né, o recebe mensagem. Só que agora esse socket local que eu estou usando tem atrelado a ele aqui, ó, socket local tem atrelado a ele o timeout de 100 mil. Quando eu retorno de recebe mensagem, eu não sei o que aconteceu. Será que veio mesmo uma mensagem de resposta do sensor? Ou será que deu pau e eu saí por timeout? Então eu venho aqui, ó. Se o número de bytes recebidos for menor ou igual a 0, deu uma falha no sensor. Agora, se o NREC é maior que 0, eu vou colocar o /0 no final da mensagem e vou
dá um print na tela. Ou seja, a comunicação funcionou daí. Feito isso, eu dou aquele sleep 1 de novo e mais i, vou de novo. Qual que é a diferença desse cliente 2 timeout para o cliente 1 de antes? Caso tenhamos uma falta de mensagem ou falta de sensor, depois de 100 milissegundos, o recebe mensagem sai por timeout, a gente até dá esse print falha do sensor ali, e a gente não trava o cliente, tá? Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Vou dar um Ctrl X aqui, salvar o buffer modificado, não precisa. Eu vou ter que compilar, então agora aqui compilei o cliente 2. Meu servidor inclusive está rodando, vou rodar aqui o cliente. Está tudo funcionando legal, né? Cliente envia, servidor, sensor, instrumentação responde, tudo está funcionando beleza. Eu vou agora aqui parar o servidor. Vocês não estão vendo isso, eu estou numa outra janela, eu vou agora fazer o sensor, servidor, parar de responder. Vou dar um Ctrl C nele. Pimba, o servidor parou, o sensor parou de funcionar. Tudo bem, a gente está saindo por timeout do receive, está colocando ali falha do sensor na tela, né? E, obviamente, as tentativas estão incrementando. Essa mensagem Resource Temporarily Unavailable é um print que eu botei no programa. É óbvio que tu pode simplesmente tirar o print e não vai aparecer essa frase, só botei aí para ter um feedback para mim aqui durante a programação. O legal agora é o seguinte: se o sensor voltar à vida, imaginem que ele teve uma falha temporária e agora o sensor volta à vida. No que eu trouxer o sensor de volta à vida, ele vai receber um comando do controlador e vai responder. Então eu vou botar aqui, ó, trouxe o sensor de volta à vida, pimba. Voltamos a receber, né? Voltamos a receber mensagens. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, né? Nós estávamos aqui com a falha. No que eu ativei o servidor de volta, voltou a funcionar, né? Então deu uma melhoria aí em relação ao que tínhamos antes. Muito bem, o que pode acontecer? Talvez, se a falha for temporária, eu não quero, assim, fazer grande alarde, né? Por exemplo, a dinâmica da planta que eu estou controlando é lenta o bastante, de maneira que, se eu perder alguns ciclos de controle, desde que não sejam muitos, tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu perder a comunicação com o sensor, eu vou esperar um pouquinho. Antes de sair dizendo falha, eu vou esperar um pouquinho. Tenta aí uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se em X vezes consecutivas o sensor não responder, bom, aí realmente o sensor foi para o espaço. Então eu criei o cliente 3 para fazer isso. Vamos lá dar uma olhada no cliente 3. Ele, aqui, ó. Aqui eu faço o seguinte. Esses programas aqui não estão muito bonitos, tá? Porque eu fui editando para mostrar o que eu queria mostrar, mas confesso que tem que dar umas limpadas neles ainda, mas tudo bem. O que interessa é isso daqui. Eu dou um print tentativa, envio o comando, aqui, né? Envio o comando, espero a resposta. Vamos lá, quais são as possibilidades? Veio resposta, legal, o sensor está funcionando. Então a minha contagem de faltas zera, porque está funcionando, não tem falta. Ponho o /0 no finalzinho ali daquele string, como eu explico lá no outro vídeo. E dou um print na tela da mensagem que eu recebi. Beleza. Agora, e se o nrec for menor ou igual a 0? Faltas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incrementar o meu contador de faltas. Mas eu só vou
disparar os alarmes, por assim dizer, se a contagem de faltas passar de 5. Se eu tiver uma falta no acesso ao sensor, eu vou usar o valor velho. Tá? Se eu tiver uma segunda falta, eu vou de novo usar o valor velho. Agora, se nós tivermos uma sexta falta consecutiva, eu vou dizer, não, peraí, agora já deu 6 faltas, já são 6 segundos, não, esse sensor foi para o espaço e aí eu vou dizer falha no sensor. E o que eu vou fazer? Bom, aí depende da tua aplicação, né? Desligar o controlador, ligar uma luz vermelha no painel, mandar uma mensagem para o fabricante, para o fornecedor, fechar as válvulas de gás. É óbvio que a semântica, o que significa uma falha de sensor, depende totalmente da aplicação que nós temos em mão. Então aqui só vai ser um printf falha do sensor. Agora, no caso de eu ter uma falta de acesso ao sensor, mas ainda não chegou em 5, eu vou assumir o valor que eu tinha antes, valor velho. Qual que é o bom desse programa aqui? Se eu tenho um mau contato em algum fio e falhas esporádicas, né, transientes, eu mantenho o sistema funcionando. Mesmo que de lá de vez em quando eu perca uma ou outra comunicação com o sensor, tudo bem, né? Porque eu vou usando o último valor que eu tinha, que é um valor bem recente, e eu vou tocando o sistema, mantendo o sistema operacional. É claro que, paralelamente, eu posso ligar um LED vermelho no painel. Ó, falha intermitente de sensor. Abre o olho, porque daqui a pouco pode pifar de vez. Mas por hora está dando para segurar as pontas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, o nosso servidor está rodando, deixa eu sair daqui, compilar o cliente 3, ups, não é isso, né? Tá. Compilei o cliente 3 e vamos rodar agora o cliente. Aí. Eu estou compilando todos os executáveis com o nome cliente. Né? Então, está tudo funcionando beleza. Está tudo funcionando beleza. Eu vou tirar o servidor do ar. Pimba, tirei o servidor do ar. Ó, assumiu o valor velho, assumiu o valor velho, assumiu o valor velho. Chega, cara, já está há muito tempo sem comunicar, tem falha no sensor. Vou trazer o servidor, o sensor de volta à vida. Estamos comunicando bem. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou derrubar o sensor, né, que atua como servidor, nesse cliente servidor do DPIP, mas rapidinho eu vou trazer ele de volta à vida, simulando uma falha transitória ali, temporária do sensor. Então, o que vai acontecer? Eu matei o sensor, trouxe ele de volta à vida. Ó, nunca paramos, porque a gente tinha comunicação, parou de ter comunicação, estou usando o valor velho, o sensor voltou à vida, passo a ter o valor novo aqui. Né? É óbvio que, no meu exemplo, o sensor está sempre mandando 25 graus Celsius, mas é óbvio que aqui seriam os valores atuais que viriam agora nesse ponto. Tá? Então, eu tenho agora uma tolerância para falhas transitórias do sensor. O que mais? Eu tenho também uma outra possibilidade. Tudo que eu trabalhei aqui até o momento foi com um sensor que ou responde certo ou não responde. Né? Essa é uma situação muito conveniente, porque ou ele responde certo ou ele não responde, e, portanto, eu consigo né, fazer a distinção. Né? Respondeu, tá beleza, não respondeu, tá ruim, e pronto. Mas agora imagine que nós temos um sensor que está começando a ter problemas, está perdendo calibração,
tem algum problema eletromecânico e ele está começando a gerar valores malucos, tá? Está começando a gerar valor maluco. Eu implementei aqui, eu vou desligar o servidor que estava rodando, eu implementei um outro servidor, o servidor 2, que ele faz o seguinte, é um servidor que está começando a dar problema mais sério, ele manda um valor bom, um valor maluco, um valor bom, um valor maluco, né? Tipo, por exemplo, tá lendo ali a temperatura da água, né? Ele manda 30 graus, 120 graus, 30 graus, 120 graus. Então, tu sabe que 30 graus é razoável, a gente não sabe se é a temperatura correta, mas é razoável. 90 graus ou 120 graus é completamente doideira. Isso aí tá errado, tá certo? Eu vou colocar o meu servidor 2 aqui no ar. Eu tenho que compilar ele, está aqui servidor. É o servidor 2 absurdo, né? E compilei. Já vou botar ele rodar aqui. O servidor já está rodando. E aí, então, pessoal, eu criei um cliente 3. E esse cliente 3, ele vai aceitar o valor maluco, né? Porque, na verdade, era o que a gente estava gerando, né? O último cliente que a gente rodou foi o cliente 3. Ele tolera falhas temporárias silenciosas, né? Responde ou não responde, responde ou não responde. Mas se responde, tu assume que ele responde o valor correto. Bom, deixa eu rodar de novo, então, o cliente 3, né? Que é o cliente normal. E olha só. Esse nosso cliente 3, se o sensor respondeu, ele supõe, tá, ok. Mas olha só o que está acontecendo, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Eu estou com um problema lá intermitente nesse sensor e às vezes ele responde um número maluco, que é o 999, e às vezes ele responde o 25. Então, quando o sensor me dá uma leitura que não faz sentido, eu tenho como detectar isso, né? É simples, eu não preciso aceitar isso daí, né? Do jeito que está aqui, eu estou recebendo 999 e estou processando ele como se fosse bom, mas não é bom. E eu tenho condições de saber isto se eu definir um range de valores aceitáveis, né? Normalmente, como é que tu detecta o valor errado? Tem duas formas básicas. Uma é um range. Eu sei, olha, neste meu processo não faz sentido temperaturas abaixo de 0 grau e nem temperaturas acima, sei lá, de 60 graus. Qualquer coisa fora disso, o sensor está com problema, né? Então, eu criei aqui um cliente 4, cliente 4, que ele detecta o valor absurdo. E o que ele faz? Ele é parecido com o cliente 3, mas agora ele faz o seguinte, quando não tem comunicação, ele já diz, falha do sensor, tá? Mas quando tem comunicação, né, NREC maior que 0, aqui eu coloquei o /0, dou o print na tela, eu estou convertendo agora, eu estou pegando na posição 3 da mensagem recebida, convertendo de ASCII to float, né, a TOF, ASCII to float, estou colocando o valor lido aqui em double lido, e eu estou dizendo o seguinte, olha, se o valor for maior que 0 e o valor for menor que 100, eu aceito, porque o valor está dentro de um range que eu defini como aceitável. Agora, se a temperatura vier fora desse range, o sensor está maluco e eu vou rejeitar este valor. Uma outra forma também de fazer isso é pela derivada, pelo delta, né? Assim, eu sei que a dinâmica é tal que se eu tenho 25 agora, em 1 segundo, ele não tem como pular para 40. Assim, as minhas taxas de aquecimento, falando de sensor de temperatura, mas pode ser sensor de qualquer coisa, né? As minhas taxas
de variação, né, dessa variável física são tais que, se agora eu tenho 25, daqui a 1 segundo eu posso ter talvez 26 ou 24, mas em 1 segundo não tem como fisicamente, neste processo, eu sair fora, né, partindo de 25 em 1 segundo, não tem como eu sair fora de 24 e 26. Então eu poderia, além de ter um intervalo absoluto de extremos, de valores extremos que eu posso ter também um intervalo que vai depender do que eu tinha antes e de quanto tempo passou, definindo assim os valores atingíveis, né, pelo processo que eu tenho em mãos. Então, o cliente 4 ele vai aplicar esse teste. Vamos lá, Ctrl X, modificado não precisa. Deixa eu compilar o cliente 4, que é um valor absurdo, né? Absurdo, compilei. Vamos executá-lo. E agora, esse meu sensor, ele está programado para ser bem simples, né? Ele manda um número doido, um bom, um doido, um bom, um doido, um bom. Deixa eu dar um Ctrl C. É o que está acontecendo aqui, ó. O meu programa recebeu um valor razoável, ele aceitou. Aí ele recebeu um valor maluco, ele rejeitou. E em rejeitando, o que eu poderia fazer? Vou usar o último valor bom que eu tenho. Veio um valor bom? Aceito. Veio um valor ruim? Descarto, uso o último bom. Eu poderia usar aquela mesma técnica. Por exemplo, 5 valores absurdos em sequência, aí eu declaro não está funcionando, o sensor está pifado. Tá? Por fim, se o meu sensor está perdendo calibração e ele está dando leituras erradas, mas não valores absurdos, né? Por exemplo, a temperatura verdadeira é 25 e o sensor está lendo 30. Como é que eu detecto isso, né? É claro que quando vocês estão implantando o sistema, vocês vão lá fazer testes, né? E verificam que está ok, mas aí esse sistema está operando por 5 anos e as coisas com o tempo, né? Tu vai ter perda de calibração, tu vai ter desgaste eletromecânico de algum tipo, enfim, as coisas, né, vão se desgastando com o tempo. Neste caso, o que a gente pode ter são 2 sensores. Eu vou ter 2 sensores e vou considerar os 2 valores aqui. Eu implementei um terceiro servidor que faz exatamente isso. O servidor 3 ele tem 2 sensores, um sensor numa porta UDP, outro sensor numa outra porta UDP. Então é como se fossem 2 equipamentos distintos. É como se tu tivesse, sei lá, mais uma caldeira grande, né? Tivesse aqui um termopar ou algo assim, um equipamento ligado em rede, e lá no outro lado da caldeira um outro termopar ou qualquer outro transdutor com um outro equipamento ligado em rede também. O meu controlador está ligado na rede e vai perguntar: qual é a tua temperatura? Qual é a tua temperatura? Aí eu vou poder olhar as duas e decidir o que fazer. Elas vão ser exatamente iguais? Não. Até porque, como eu estou lendo a temperatura em pontos diferentes da caldeira, é bem possível que seja um pouquinho diferente. E eu posso também ter a calibração, ela não é perfeita, então vai ser diferente. E eu vou ter que definir qual o meu intervalo de diferença aceitável aí. Tá? Eu vou parar o servidor que estava executando. Deixa eu compilar aqui o servidor 3. O servidor 3, eu uso 2 threads, então eu vou ter que compilar com a biblioteca das threads, perfeito. Já vou disparar ele aqui. Ele vai escutar as portas 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, tá?
duas portas, como se fossem dois sensores da mesma variável física, porém sensores independentes, para que eu possa comparar um com o outro. Eu botei aqui um Enter, servidor rodando, e nós vamos usar agora o cliente 5. O cliente 5 que compara dois valores, o que ele faz? Pessoal, eu aqui não estou usando threads do lado do cliente, né? Estou usando do lado do servidor, mas está escondidinho e eu não quis misturar, mas é claro que nós poderíamos ter threads diferentes para acessar cada sensor. Aí vai um pouco da questão dos tempos. Se a leitura do sensor é bem rapidinha, eu posso usar uma thread só. Lê, compara. Tá? Se o acesso ao sensor é demorado, a ponto de poder dar diferença nas medições, eu faria duas threads. As duas threads mandam comandos para os sensores, as duas threads esperam, as duas threads recebem, cada uma do seu sensor, uma resposta, elas colocam em variáveis globais e aí a gente vê o que deu. Né? Mas aí a gente já está entrando em programação concorrente, que é outro assunto, eu não quis misturar. Aqui na tela, pessoal, vocês percebam que eu tenho agora dois endereços destinos. Eu uso aqui, né, a porta parâmetro eu uso num e a porta parâmetro mais um eu uso no outro. Então, tenho dois endereços, duas portas do DP. Eu tenho aqui, agora nós temos o seguinte, dentro do laço, o que eu faço? Eu acesso o sensor 1 e, caso tenha sucesso, eu guardo em lido 1 o valor do sensor 1. Eu acesso o sensor 2. Acesso o sensor 2. Caso tenha sucesso, guardo o valor recebido em lido 2. Então, nós temos aqui, deixa eu apagar, sorry, acabo de fazer uma coisa errada, deixa eu voltar. Deixa eu apagar essas barras aqui que ficam gerando ruído aí na cabeça da turma. Pronto. Pessoal, eu tenho 4 situações, tenho 4 possibilidades. Né? Tenho 4 possibilidades. Talvez os 2 sensores tenham me respondido. E aí, eu vou, por exemplo, usar o valor médio dos 2. Talvez o sensor 1 respondeu, mas o 2 não respondeu. Aí eu vou usar só o valor do sensor 1. Talvez o sensor 1 não tenha respondido e o sensor 2 respondeu. Então eu vou usar o valor do sensor 2. E pode ser que nenhum dos 2 respondeu. Eu tentei comunicação com os 2 sensores, nenhum respondeu. Aí realmente não tem jeito, aí eu não tenho nada para usar. Tá? No caso aqui, eu poderia novamente repetir aquele esquema. Se o sensor 1 falhar 5 vezes em sequência, eu considero ele falho em definitivo, né? Ou se o sensor 2 não me responder, faltar, seria a palavra correta, né? 5 vezes consecutivamente, eu considero ele falho, em definitivo também. E também eu posso pegar o valor só porque o cara respondeu, eu estou dizendo, só porque o sensor 1 respondeu, eu estou considerando, legal, vou usar o valor. Mas a gente pode jogar aqui aquele teste de valor absurdo. Né? A gente pode jogar aqui aquele valor de delta possível. Pô, o cara tinha me dito 30. Passou um segundo, ele me disse 50. Embora 30 e 50 não sejam valores absurdos, é óbvio que para a minha planta imaginária, não pulo de 30 para 50 graus Celsius em um segundo. Então tem algo errado. Então, no final das contas, a gente precisa juntar todas essas técnicas para ganhar robustez, né, no nosso controlador, aí no nosso programa. Então fica como um exercício para vocês juntar todas as técnicas para fazer uma leitura de sensor
robusta e tolerante a faltas, né? Tolerante a falta de comunicação, a valores absurdos e também divergências, né? De variação muito rápida, descabida e impossível. Aqui, o próximo passo aqui, né? Mas o vídeo já tá longo demais. O próximo passo seria também trabalhar a questão de um sensor gerando valores errados, né? Vamos aqui nesse meu exemplo simples, se um sensor responder 30 e o outro responder 50, eu vou usar o valor 40, né? Que é a média aritmética. Sensor 1 respondeu 30, 30 é um valor razoável, beleza. Sensor 2 respondeu 50, 50 está dentro do meu range, então beleza. Vou usar a média aritmética 40. Mas é óbvio que se eu estiver medindo temperatura num volume de água que não é gigante, quer dizer, aí começa a entrar a semântica da aplicação, né? Talvez o posicionamento dos sensores e a circulação de água no aparato seja tal que, sim, é possível ler 30 graus aqui e 50 graus aqui. Ou não, ou é impossível. E se for impossível, quem está errado? Aí a gente entra no mundo da fusão de dados. Né? Assim, o tema, né, fusão de dados, ele sai fora do escopo, né, do livro de tempo real e de uma disciplina baseada nele, embora seja uma temática importantíssima. Mas aí nós teremos que entrar em modelagem da planta e várias técnicas existentes para fusão de sensores que realmente saem fora do nosso objetivo aqui. O que eu procurei mostrar foram maneiras bem simples, né, tranquilas, da gente lidar com sensores que a gente sabe, e atuadores também, né, porque o atuador responde também, que a gente sabe que falham. E, portanto, a gente tenta detectar, né, e tolerar na medida do possível. No inglês, o pessoal usa fault quando o componente pifa e failure quando o meu sistema pifa. Em português, infelizmente, tem gente que traduz fault para falta e failure para falha. Tem gente que traduz fault para falha e failure para defeito, dependendo do estado do Brasil onde você está. Então, sempre que alguém falar para vocês falta, falha, defeito, pergunta, ok, o que é fault? O que é failure? Porque a terminologia em inglês é bem estabelecida e não tem confusão. Ok? Então, com isso eu espero ter respondido um pouco, né, aquelas perguntas que o pessoal me faz e totalmente pertinente. Tá, professor, mas e se der falha ali no nosso DPIP, o que vai acontecer com o nosso programa? Em geral, em sala de aula a gente supõe que não tem falha. E aí, beleza, né? Mas no mundo real elas existem. Ok? Então tá, pessoal, era isso por hoje, né? Até mais.